Tá aí, gente. Olha, a geração Z constituída por jovens que crescem em um mundo altamente digitalizado enfrenta desafios únicos relacionados à saúde mental. Diversos estudos apontam para um aumento significativo nos casos da ansiedade e da depressão entre esses jovens, quando comparado aí com gerações anteriores. E é por isso que hoje eu converso com o nosso psiquiatra Bruno Moura Lacerda, que vai estar aqui explicando um pouquinho pra gente um pouco sobre esse assunto, né, doutor Bruno? Boa tarde, seja bem-vindo aqui, nosso Tarde da Gente, tudo bom? Maravilhoso. Tudo bem. Fica à vontade. Obrigado. Me diz uma coisa, por que essa geração Z é tão ansiosa e deprimida? Olha, eu nunca vi isso. Por quê? Será que a causa disso tudo seria o celular, Bruno? Bem, boa tarde, Marília. Boa tarde a todos os telespectadores. Esse é um tema bem interessante porque eu venho lendo, me debruçando mais sobre o tema, porque buscava até explicações sobre isso. Porque houve esse aumento, né, dos transtornos ansiosos, da depressão e da automutilação não suicida, onde os jovens passam a se machucar muitas vezes e não tem o intuito, né, de um autoextermínio, mas acabam agindo por impulso. A gente pode pensar que a partir do advento do iPhone, em 2007, houve uma revolução no mundo, uma revolução tecnológica, uma revolução mundial, né? Houve, dentro deste aparelho, né, a união do iTunes, que seriam as músicas, a internet e a comunicação móvel. Em 2009, nós tivemos ali muita força com as redes sociais e em 2012, 2010, a criação da câmera frontal, dessas selfies. Então, isso fez com que houvesse um aumento, né? A partir dali, começa a haver um aumento da incidência das doenças mentais. No público feminino ali, na infância e adolescência, passaram a ficar mais expostos aos dispositivos eletrônicos, que houve uma hiperpopularização, né, desses dispositivos a partir das redes sociais, principalmente com compartilhar e curtir. Para o público feminino, houve muito essa questão da comparação das imagens. Sim. E aí entra aí também os filtros. Em relação aos meninos, passaram a se isolar mais com os jogos online e pornografia. Então, o que a gente começou a perceber é que os dispositivos eletrônicos, nós chamamos hoje de capitalismo límbico. Existe ali muitos disparos dopaminérgicos. Desde a infância dessas crianças e adolescentes começaram a ficar expostas a esses dispositivos. E isso fez com que houvesse uma hiperativação do nosso sistema de recompensa a nível cerebral e uma hipoativação do controle de impulsos, gerando também um presente ausente, porque muitas vezes a criança ou o adolescente estava ali com o celular, que isso foi muito comum, os pais passaram a deixar as crianças com os dispositivos e não haviam muitos estudos sobre o impacto disso. Acharam que isso talvez fosse a melhor opção, deixando a criança mais superprotegida em casa, mas subprotegida diante desses dispositivos, em um mundo, né, em um universo que é ilimitado. É verdade. Às vezes a gente dá o celular ou deixa ficar assistindo algumas coisas, mas tem que estar monitorando, porque tem muitos desenhozinhos e se a pessoa ficar prestando atenção direitinho, tem muita coisa ali que é inapropriada para certos tipos de idade, crianças, né? Adolescentes, enfim. E aí eu te pergunto, a questão do celular e a saúde mental, que está afetando muitos jovens hoje em dia, essa questão da saúde mental, por conta também desse aparelhinho aí, né, Bruno? Isso, como a gente viu na matéria, foi exposta, existe ainda essa falta de limites. Isso. Né? Então, assim, muitas crianças e adolescentes acabam levando esses dispositivos eletrônicos para a cama. E aí uma coisa que começa a justificar o uso de fármacos. Né? Nós vimos que algumas pessoas estavam ali utilizando suplemento alimentar, algum medicamento para dormir, devido a uma falta básica do horário de dormir, muitas vezes do horário de se alimentar.
E isso muitas vezes se confunde com um transtorno mental. Exatamente. Né? E aí justifica-se o uso de um fármaco. Não é incomum uma pessoa chegar, um adulto, um adolescente, chegar até o consultório solicitando um medicamento para dormir ou um medicamento para gerar um doping cerebral, né? Porque hoje se fala em melhoramento cognitivo, né? Medicações que os jovens, os adultos jovens passam a conversar entre si de que haveria um medicamento para melhorar o desempenho, para prestarem concursos ou para melhorar o desempenho no trabalho. Porque a gente sabe que pode ser considerados até veneno o que eles acham que seria uma vitamina para que fosse gerado esse melhoramento. Porque esses fármacos, em geral, causam dependência. Então, deve-se ter uma atenção especial para a alimentação adequada, para uma hidratação adequada e também para as horas de sono. Tem adolescente, a gente fala adolescente também, porque tem adulto, né, lógico, mas tem adolescentes que passam noite acordado e dormem muito de dia, né, por conta dessa questão das telas, que prejudicam muito a saúde mental, a vista, né, fica com a vista um pouco cansada, enfim, por conta da tela azul, né, azul. Então aquilo ali prejudica bastante a questão do sono. Então às vezes, pelo menos eu não sei se é porque isso aí me dá sono, né? Se eu ficar muito tempo no celular de noite, dá logo um sono, dá logo vontade de dormir. Já tem gente que não. Passar a noite toda, se deixar, ficar lá a noite toda conversando, olhando tudo. E aí vai dormir muito tarde e também troca o dia pela noite, tipo assim, né? E isso acaba havendo uma inversão do ciclo, né? Sono-vigília. Mas isso é interessante o que você falou, porque existe essa individualidade. Algumas pessoas conseguem dormir vendo TV, vendo um celular, ouvindo uma música. Mas para quem começa a atrasar a fase do sono, a gente tem que orientar nesse sentido, de afastar as telas, de parar de ouvir essa música à noite. E um drible mental importante aí, para essa preparação para o dormir, é fazer uma leitura. Porque aí se tira da mente as preocupações do dia e a preocupação com o fato de talvez não dormir. Um outro ponto que eu vou aproveitar aqui, Marília, para falar, é que hoje a gente vive, que é muito comum também, se falar sobre o esgotamento profissional, né? A alma é consumida ali pelo trabalho. E muitas vezes os adultos estão ali trabalhando por horas, né, a fio, e no momento do repouso ainda continuam trabalhando, mandando e-mails, se comunicando, né, em grupos. Né? Então não existe mais um momento de pausa. E aí eu comecei a observar até buscar literaturas não médicas. E tem um livro bem interessante, que é um livro de um coreano, que é Byung-Chul Han, que ele fala sobre a sociedade do cansaço. Então você que está nos vendo, muitos de vocês provavelmente já falaram sobre isso, como se sentem cansados para os amigos, para os colegas do trabalho. E isso é uma fala que se tornou comum na nossa sociedade. Você, falando sobre esse cansaço, você está demonstrando que você é uma pessoa produtiva e ativa, que é a sociedade que nós vivemos hoje, sociedade do desempenho. Mas isso está denotando, na verdade, que está havendo uma falha básica, como nós falamos. Está faltando repouso, está faltando uma alimentação adequada, porque corre demais. Então é bom que seja revisto todos esses pontos. É verdade. Você falou num ponto também de pessoas que, tipo assim, só dormem com telas. Só dormem com barulho. Eu não sei como é que consegue, gente, dormir com barulho. Eu só sei dormir no silêncio. Se eu dormir com barulho de televisão, eu já não consigo dormir. Se alguém ficar com a televisão ligada, eu não consigo dormir. Ou eu durmo ou eu assisto. Aí não consigo. Já tem gente que diz, não, eu só consigo dormir com barulho da televisão, com a televisão ligada, com som, com barulho de alguma coisa, né? Com ruído, esses ruídos. Isso eu acho muito prejudicial. Agora eu queria saber o seguinte, né? Até que ponto a pessoa precisa pedir ajuda? Vai chegar um ponto que a pessoa tem que pedir ajuda, né? Procurar uma ajuda profissional. Essa ajuda, ela tem que pedir numa fase já assim, tipo, que realmente não tem mais jeito? Ou antes de chegar a essa fase que não tem mais jeito? O momento de pedir ajuda é quando existe um impacto na vida. A pessoa que avança a fase do sono porque está exposta a dispositivos eletrônicos, porque aí não vai liberar a melatonina ali ao longo da noite, ela altera o seu ritmo biológico. Então ela passa a dormir mais tarde e acorda mais tarde. Sempre vai haver jeito, né?
E o momento de procurar ajuda é o momento que ela passa a não se enquadrar mais dentro do horário social, porque ela começa a ter que acordar com um despertador para iniciar o dia, então já acorda irritada, cansada, tem necessidade de tirar cochilos ao longo do dia, tem que usar muito estimulante para se manter bem e muitas vezes começa a buscar recorrer a vizinho, a um amigo, um colega de trabalho, algum medicamento, algo que a ajude a dormir. E aí a gente sabe que existem medicamentos que podem causar vício. A maior parte dos medicamentos que são utilizados para insônia, eles ou abrem o apetite ou geram dependência. Então, o ideal é que se procure um especialista para que seja feito um tratamento curto para que essa pessoa consiga viver ritmada novamente. Maravilha, doutor Bruno. Obrigada por você ter vindo aqui participar do nosso programa. Adorei aqui o nosso papo. É importante mais conscientizar as pessoas essa questão de dormir bem. Né? Dormir é bom demais, não, pelo amor de Deus. Agora, saber a hora de dormir, né? Ter hora para dormir, para cuidar, para fazer as atividades. Tem muita gente que passa o dia inteiro dormindo. Dorme, acorda, dorme, acorda. Isso aí é também uma falta de vitamina, algumas coisas também que está faltando também, né? Tem isso também, né? não. Não tem isso, o primeiro contato ali com o paciente é o momento, claro, da escuta, mas também da solicitação de exames, para que a gente saiba o que de fato está ocorrendo. Você está com alguma falta de alguma coisa, por isso eu passo o dia assim com sonolência. Obrigada, viu, mais uma vez.